Então hoje vamos falar sobre hábitos mentais. Hábitos mentais antes dos físicos. Vamos só fazer aqui um teste, porque eu ia começar o vídeo sem o microfone. Agora sim, vamos lá. Então, primeiro de tudo, esse vídeo é para você que quer desenvolver novos hábitos ou então estava a desenvolver algum e frustrou-se em algum momento e não sabe como continuar, ou sabe que tem algum que vale a pena retomar, mas não sabe bem como e não existe um caminho único, mas existem certas ferramentas que te podem auxiliar para ajudar nesse caminho, para justamente conseguir sustentar um novo hábito, porque não é sobre criá-lo, é sobre sustentá-lo a longo prazo. E eu acho que a melhor forma de entender primeiro que hábitos é que vão ser criados, como, antes disso tudo, antes de entender que áreas da vida é que merecem ser trabalhadas e precisam, não é? Então é entender aquilo que pode ser feito hoje, é entender aquilo que você é capaz hoje, que você acredita ser capaz hoje. Tenho uma frase que eu costumava muito usar: aquilo que você acredita ser é exatamente aquilo que te tira ou te dá a capacidade de tornar-se naquilo que deseja. Então é assim, se você não acredita que é capaz, no fundo, se você acha que não tem as circunstâncias todas certas, ou seja, eu quero comprar uma caneta, com que provas é que eu posso chegar a essa conclusão, a essa afirmação? Eu tenho dinheiro para comprá-la, eu sei o lugar em que eu posso comprar, não é? E eu vou ficar feliz com essa caneta. Pronto, então eu sei que eu consigo comprar uma caneta como esta. Então são essas as primeiras perguntas e as circunstâncias que tu tens de andar à volta para entender se tu tens possibilidades de fazer isso. Porque se você é uma pessoa que não faz nenhum exercício, completamente sedentária e quer treinar 6 vezes por semana, não existem todas as condições corretas ainda. E aí é que a gente entra numa segunda parte do vídeo, que é o hábito de transição. Existe muito uma pressão nossa de querer apressar o passo. E é normal, é compreensível, mas é assim, a probabilidade de uma pessoa frustrar-se é muito maior, porque impede de te mostrar as vitórias que tu já tiveste até aqui com aquele hábito. Esse hábito de transição precisa existir, portanto, se tu és uma pessoa que chega a casa e abre sempre uma lata de salsicha, abre sempre um pacote de batatas, o hábito de transição, para quem quer comer saudável, para quem quer começar a comer bem, é abrir uma lata de atum. Não é chegar a casa, desinfetar as folhas e tal, e cozinhar e fazer aí um prato todo XPTO. Não é esse o próximo passo. Então a gente não tem que enxergar o ideal, a gente tem que enxergar o próximo passo, a transição, para depois chegar ao ideal. Então, portanto, temos hábito atual, circunstâncias para o novo hábito, hábito de transição, hábito. Para já é isso que eu quero que esteja na vossa mente. E onde nós vamos chegar é exatamente nos hábitos mentais, porque nós estamos a falar entre abrir uma lata de atum, pegar a caneta, pegar no telemóvel. Mas antes disso, existe um hábito mental que precisa ser trabalhado. Então, para tu conseguires abrir a lata de atum, tu precisas ignorar a lata de salsicha, que é o teu hábito atual. E para isso ser realizado fisicamente, é preciso que o teu mental esteja programado para executar aquilo. E como é que vai ser executado isso? Exatamente partindo do princípio que o hábito vem da repetição, certo? Que esses hábitos antigos, eles estão atrelados a uma repetição, mas também estão atrelados a sensações. Quando uma pessoa restringe-se a tanta coisa, ela está-se a restringir, não é a comida, é as sensações. Então é por isso que dura pouco, porque ninguém aprende a gostar de alguma coisa que está a ser restringida a todas as sensações que eram boas. Então isso é um aprendizado também. Então o que tem de acontecer aqui é a pessoa aprender a gostar daquele estilo de vida. Por isso é que essa dieta restritiva e tal não funciona a longo prazo, porque a pessoa tem uma dieta atual e ela diz assim, agora eu tenho de fazer isto, e quando ela comer, ela vai dizer, eu vou comer porque eu vou melhorar, porque tal. Essas sensações não são fortes o suficientes ou boas o suficientes para fazer a pessoa repetir. Porque ela entende que é o resultado, mas quando ela alcança aquele resultado, ela volta às sensações confortáveis, porque a nossa mente vai sempre buscar conforto. Portanto, o que a gente precisa conseguir alcançar aos poucos é entender que tanto um quanto o outro têm boas sensações e que a gente não precisa cortar nenhum nem outro.
Então é assim que funciona a formação de um hábito, é atrelando novas sensações. Então tu nunca vais conseguir criar o hábito de leitura enquanto não aprenderes a gostar de ler. Tu nunca vais conseguir o hábito de estudar enquanto não sentires uma boa sensação ao estudar, ao entender alguma coisa, ao compreender aquela explicação, a criar a sua própria opinião de um assunto. Então, vamos lá finalizar este vídeo. Primeiro ponto. Ser capaz ou não, acreditar consigo ou não. Se acreditas, porquê? Quais é que são as provas? O que é que comprova essa afirmação? Se não, o que é que falta? O que é que falta para conseguires iniciar esse hábito? Segundo, qual é que vai ser o meu hábito de transição? O meu hábito mental de transição? O hábito de transição escolhido é o necessário para dar o próximo passo, para criar uma motivação para o próximo passo. Então, não é fazer as coisas pensando já no ideal. É pensar que esse próximo passo é uma motivação, é um opa, eu sou realmente capaz. É comprovar a primeira afirmação. Porque tu afirmas que és capaz. E o hábito de transição é o que vai confirmar que tu realmente consegues para dar continuidade ao processo. E por último, não se esquecer de atrelar boas sensações. Então, enquanto tu não encontras a boa sensação, tenta diferente. Tenta num lugar diferente, tenta de uma forma diferente. E lembre-se que para um hábito físico ser realizado, é preciso que um mental seja bem executado antes. Então, se você gosta mais dessas conversas assim mais profundas, desses assuntos, de entender um bocado mais a maneira com que a gente age e quer ter um pouquinho mais de autocontrolo sobre aquilo que nós somos, no final das contas, pode também ler a minha newsletter, seguir-me no Instagram. Eu estou por lá sempre começando com esses assuntos. Eu estou começando aqui no YouTube. Dá um likezito. E se também tens um canal, também gostas de falar sobre esses assuntos, ou então relacionados à área, deixa aqui o teu canal, deixa aqui a tua opinião, que eu vou ter todo o prazer também em lá ver. Daqui é uma pequena fração daquilo que a gente treina, daquilo que a gente aprende, não é? Então são pequenos detalhes, pequenas ferramentas que fazem diferença no geral e no total de quando a gente está a construir um hábito, mas já há muito aí por falar e se vocês quiserem eu posso trazer mais de um vídeo também falando sobre esse outro lado do hábito, que é o lado físico, e truques mentais que nos podem nos ajudar para realizar mais facilmente e de forma mais automática, porque o truque do hábito todo é a gente conseguir automatizar isso o mais rápido possível. E até a próxima!